Vamos aguardar. Ok, já estamos gravando, então, bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a essa atividade do Laboratório de Narrativas Históricas, que é um laboratório vinculado à Universidade Estadual do Ceará. Meu nome é João Júlio, eu sou professor aqui. Nossa atividade da manhã de hoje vai ser com o Andres Noronha, que é professor da Universidade Federal do Amapá. Ele vai nos fazer uma apresentação sobre bancos de dados aplicados à pesquisa em história. O Andrews, ele tem graduação pela Unisc, de Santa Cruz do Sul. Ele tem mestrado e mestrado também pela Unisc, né, Andrews? Isso, Exato, e o doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente ele é professor da Federal do Amapá, já faz quase 5 anos, ou mais de 5 anos já, Andrews? 7 anos já como professor da Federal do Amapá. Mas como vocês podem perceber, ele não está no Amapá pela quantidade de roupa que ele está vestindo. O calor do Amapá mostra isso muito muito bem. Não dá para vestir assim. Não dá para se vestir dessa maneira. Andrews, eu vou explicar rapidamente como é que funciona a nossa metodologia de trabalho, tá? A princípio, nós vamos ter aí em torno de 1 hora e um pouquinho para a tua apresentação. Então, até umas 9h30, talvez, aí a gente consiga, 10h30, consiga manter a tua apresentação. Eu vou te dando algumas ideias sobre o tempo, né, que tu for usufruindo. E a ideia é que a última meia hora do teu curso a gente abra para perguntas. As perguntas serão feitas pelo chat. As pessoas podem ir fazendo a pergunta no chat. Nós temos um bolsista que está online, que é o Israel. O Israel vai anotando as perguntas na sequência que elas forem feitas e depois, na última meia hora, ele vai repassar essas perguntas para ti, para tu poder falar. Tá? Também quem quiser fazer a pergunta pessoalmente, aí só se inscreva dizendo, eu quero fazer uma pergunta, e aí depois a gente abre o microfone, a pessoa faz a pergunta abertamente, também tem essa possibilidade. Tá? Mais uma vez lembrando, para quem chegou agora, que ao longo da apresentação o Israel vai postar algumas vezes no chat o link do formulário do Docs para vocês preencherem com a presença da data de hoje, tá, do curso para obtenção de certificação. E lembrando que também hoje nós teremos atividade no turno da tarde com a professora Sabrina Stein, que já está online também, e vai ser a conclusão do nosso curso, que tem sido bastante proveitoso. Bom, Andrews, a sistemática de trabalho é essa, tu fica à vontade, tu pode usar esse sistema de apresentação que nós havíamos testado anteriormente, e tu pode conduzir a tua apresentação aí, que se for necessário, ou se eu precisar, ou se eu pedir alguma coisa, eu te aviso aqui, tá ok? Ok, 1 hora de apresentação, então? 1 hora é um tempo razoável, tá? Ok. Tá certo. Então, qualquer coisa que avisa aqui no WhatsApp. Tá? Eu vou abrir aqui. Tá ok, desde já agradeço aí a tua disponibilidade e o teu aceite também, tá? Vamos lá. Eu agradeço também o convite também. Nós temos que estar aprovando ao MEC que nós estamos trabalhando, né? Certo, então, pessoal, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, né? Eu vou tentar resumir em 1 hora e meia no máximo, né, a minha apresentação sobre a questão da construção de bancos de dados aplicados em história, tá? Depois eu posso disponibilizar no grupo, o João Júlio pode enviar essa apresentação que eu vou fazer para vocês. É uma apresentação que eu já venho trabalhando com os meus alunos, né, ao longo dos 7 anos que eu estou dando aula já no ensino superior. Eu tento aplicar alguma coisa relacionada à construção de banco de dados em história, né? É uma coisa que eu sempre instigo meus alunos, né? Tenha qualquer coisa que seja passível de análise estatística, joga no Excel, né? Joga no Excel, joga em algum outro software de banco de dados e tudo mais, que isso aí depois pode se tornar, né, objeto de estudo e tudo mais. Mas fazer o banco de dados, pessoal, tem que ter um propósito, né? Eu sempre parto do princípio de que tem que ter algum propósito, né, quando a gente vai elaborar algum banco de dados. Não pode fazer o banco de dados por fazer, né? Tem que ter algum objetivo, tá? No meu caso, né, especificamente, eu vou relatar basicamente a minha experiência
de pesquisa, eu sempre utilizo o banco de dados para o estudo de pesquisa em história social, né? Então, estudo de elites, estudo de lideranças, estudo de prosopografia, né? Então, se eu pego alguma lista, por exemplo, lista de, vamos supor hipoteticamente, lista de jesuítas que atuaram na Guiana Francesa no século XVIII, tá? Eu consegui essa lista, né? E aí obviamente, eu vi aquela lista, eu botei o olho naquela lista, né? E resolvi, não, vou jogar isso no Excel, né? Depende também dos tipos de informação que vai trazer. Nem sempre vai ser possível fazer um estudo prosopográfico, mas tu pode fazer um estudo estatístico, né? Um estudo estatístico. Né? Eu estou orientando, por exemplo, um trabalho de mestrado lá na Universidade Federal do Amapá. Recentemente, né, uma aluna entrou agora no mestrado profissional no ensino de História, que é sobre o projeto Pinzônia. No segundo reinado, só para relatar assim brevemente, né, no segundo reinado, pessoal, o deputado provincial Cândido Mendes, né, não, ele não é provincial, ele era deputado da Assembleia, né, Imperial. O Cândido Mendes, em 1853, ele lançou um projeto, né, para o Império, de desmembrar o que é hoje o estado do Amapá e toda a região da fronteira com as Três Guianas, para constituir uma província chamada Pinzônia. O cara elaborou um mapa, fez uma pesquisa com os moradores da vila de Macapá e tudo mais, né, e lançou esse projeto. E ele elaborou uma lista de aproximadamente 390 integrantes, né? Eu botei o olho, eu e a minha orientada botamos o olho naquela lista ali e eu já falei para ela, olha, bota no Excel, porque futuramente isso daí pode gerar, né, alguma coisa, algum dado. Tem poucos dados, né, sobre a questão de profissão deles, né, qual o cargo que ocupa, né, são, no caso, os chamados cidadãos de bem, né, da vila de São José de Macapá do século XVIII, do século XIX, desculpa, século XIX. E eu sou professor de História Moderna, lá na Unifap, né? Desde 2013 eu atuo na disciplina de História Moderna e eu acabei ingressando também no campo do antigo regime, né? Do antigo regime nos trópicos, né? Uma frase utilizada pelo Fragoso. E acabei, né, me aprofundando, né, nas pesquisas e me interessando nas pesquisas sobre a Amazônia do período colonial, né? Também de descobrir várias outras listas de colonos que vieram para Macapá. Depois eu posso mostrar para vocês, né, esses documentos, né? Então, além de trabalhar com banco de dados e tudo mais, eu agora estou começando a entrar muito no campo da paleografia, né? Então, a paleografia também são duas metodologias que acabei ingressando, né? A paleografia eu entrei mais por conta da própria pressão profissional mesmo, né? Como eu sou professor de História Moderna, né? E ingressei na pesquisa no campo da Amazônia do período colonial, então eu comecei também a me deparar, né? Em me aperfeiçoar no campo da paleografia também, porque os documentos, né? São documentos antigos, são documentos do século XVIII que precisam, né, passar um pouco por esse tratamento. Mas, retornando um pouco sobre a questão do banco de dados especificamente, eu quero ver se eu faço, se der tempo, eu ainda quero ver se eu elaboro em conjunto com vocês aqui, vou mostrar para vocês, né, alguns passos, né, de como fazer um banco de dados com o uso de pequenas biografias, né? Eu vou apresentar alguns modelos que vocês podem, né, pensar, botar o olho, né, na realidade de vocês, sei lá, se vocês pegarem aí uma lista de comerciantes ou de industriários que atuaram no Ceará na primeira metade do século XX, né? Aí eles se derem conta, tem umas pequenas biografias, vocês podem talvez, né, copiar o modelo que eu utilizei, né, para sistematizar esses dados e tudo mais, né? Então eu vou mais ou menos tentar fazer isso de forma resumida, como eu faço com os meus alunos lá na Universidade Federal do Amapá, tá? Eu vou começar do início, né? Vou fazer aqui só, Andrews, desculpa te interromper, só antes de tu começar. Tu tá com um computador em cima do teu colo? Isso, do colo. Coloca numa mesa, porque ele tá tremendo demais e tá meio ruim pra gravação. Pra gravação pode ficar um pouco ruim, tá? Tá bom, só um pouquinho. Vou te pedir, por favor. Tá certo. Não tinha me dado conta disso. Obrigado.
Nas reuniões eu coloco no colo e não me dou conta disso. E aí, na hora que a gente está dando aula, a gente tem que colocar. Melhorou agora? Beleza, então. Então tá, vou começar com a apresentação aqui. Obrigado. Tá, valeu. Vou botar aqui a apresentação. Tela inteira. Aqui. E... Isso. Acredito que vocês já devem estar vendo essa apresentação, não é? Bom, ainda não, desculpa, eu ainda não estou vendo. Ah, não, peraí, desculpa. Apareceu? Ainda não. Para mim ainda não, eu não sei se os demais estão vendo ainda. Vou esperar um pouquinho. Acho que não, ainda não. Tá todo mundo dizendo que ainda não viu. Um pouquinho, então. Tenta de novo aí, cara. Tá. Eu acho que talvez eu tenha... eu tenho que compartilhar. Tem que compartilhar, exato. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou se adaptar. Antes dessa pandemia, deveria ter dado um curso sobre isso. Tá, estou tentando compartilhar aqui. Eu vou cancelar, vou apresentar agora. Tela inteira. Compartilhar. Cara, eu não estou conseguindo compartilhar. Por que não? Google Chrome deseja compartilhar com a sua tela. Escolha o que você quer compartilhar. Tá. Tu vai ter que... Tu vai ter que permitir, exato. Assim, tá. E agora, tá aparecendo? Ainda não. Peraí, então. Agora sim, agora apareceu, agora começou a projetar. Agora a gente está te vendo. Ótimo. Perfeito. Pode colocar aí a tua... Aqui. Isso. Aqui. Beleza. Então tá. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco sobre o banco de dados aplicados à pesquisa em história, tá? É um curso que eu procurei organizar para essa realidade, né? Sugerida pelo professor João Júlio. E como eu falei para vocês, eu procuro, tem que ter um propósito a questão da elaboração de um banco de dados, né? E no meu caso, eu ingresso muito no campo da história social, tá? Então, um dos elementos que eu sempre utilizo, sempre procuro tensionar, nem sempre eu consigo, mas eu procuro tensionar para o uso do banco de dados, é tentar puxar para o estudo de biografias coletivas, tá? E aí, um texto, para quem quiser, né, se interessar nessa área, né, de história social, de uso de biografias coletivas, é o texto da Tânia Maria Ferreira. É um texto que tem no Google, na internet, né, História e Prosopografia, um texto bem didático, de 10 páginas, né, que ela elabora aí um estudo sobre a prosopografia, tá? Por que eu vou ter que usar um pouquinho desse tempo de apresentação para vocês para a questão de ingressar um pouco na prosopografia? Eu cheguei ontem, fiquei pensando, refletindo, né, como é que eu posso dar uma aula sobre banco de dados, né, mas para dar a aula de banco de dados, eu preciso mostrar um propósito, eu preciso, né, justificar essa aula, né? Então, eu opto, né, pela questão, né, da questão da prosopografia, né, que é um campo que eu já trabalho desde do doutorado, né? Agora perdeu um pouco de força lá no Amapá, desde 2013 que eu estou dando aula lá, porque eu ingressei em outros documentos, né? Mas se eu consigo alguma coisa relacionada, né, pegar alguma coisa relacionada à análise que envolva uma série de indivíduos, e essa série de indivíduos possuem trajetórias individuais relatadas, né, eu sempre tento colocar isso num banco de dados. Sempre procuro, né, tensionar para colocar isso no banco de dados. Então, um texto aí bem básico, né, da Tânia Ferreira sobre prosopografia, para quem quiser ingressar dentro desse campo aí, pode auxiliá-los nessa questão, tá? Bom, uma definição muito clara do que é a prosopografia, né? É uma metodologia que permite o entendimento sistemático dos grupos e estudos, né? Pois revela aspectos do comportamento social, político e econômico, tá? Teve um desenvolvimento
nos últimos 40 anos, né, especialmente história antiga e medieval. Tá? Então, basicamente, essa é uma definição que a Tânia ela traz sobre esse método. Né? Bom, as contribuições para a historiografia. Esse enfoque metodológico ele recolocou os estudos, por exemplo, de elites, novamente no centro de interesse da comunidade de historiadores. Tá? Então, a prosopografia ela passou a ser utilizada, né, principalmente. Essa que é uma questão também interessante. Quando a gente entra dentro da história social, né, isso muitos alunos vêm até a mim e perguntam, tá, mas professor, para a gente fazer uma análise estatística de biografias coletivas e tudo mais, com uso de software, né, precisa ser exatamente elites? Não, não precisa, né? Vocês podem utilizar outros grupos sociais. É claro que se tratando de estudos, por exemplo, envolvendo indivíduos, é muito mais fácil a gente conseguir informações coletivas de grupos dominantes, né? Seja eles jesuítas, oficiais, comerciantes, né? Políticos. É muito mais fácil tu ter do que, por exemplo, né, fazer um estudo prosopográfico de escravos, né? Escravos, tu vai ter poucas informações sobre esse grupo, né? Então, e essa é uma questão que todo mundo que utiliza a prosopografia tenta descolar, né? Achar, não, o pessoal da prosopografia que usa o método prosopográfico só se interessa pelo estudo de elites. Não é uma regra, né? Mas é claro, sem sombra de dúvidas, né? Se tu vai fazer lá, fazer uma busca, né, de pesquisa no Google, né, sobre prosopografia, né, artigos sobre prosopografia ou estudos sobre prosopografia, vocês vão ver que os objetos de estudos são sempre grupos realmente dominantes. Grupos não nem tanto dominantes, mas grupos que têm informações, né? E é inegável, nesse sentido, que tu tendo aí esses atores sociais que atuam ao longo da história, né? Os estratos superiores eles vão ter mais informações, né? Então, por isso que a gente tem essa problemática em relação à questão dessa pesquisa, tá? Bom, um outro texto clássico, e aí, depois da Tânia Ferreira, caso vocês quiserem mesmo ingressar, é o texto do Peter Burke, né? O Peter Burke, né, no Veneza e Amsterdã, ele faz aí, eu tenho até, inclusive, esse texto em PDF, quem quiser se interessar, né? É um livro difícil de conseguir, né? Eu não sei se vocês se conseguem ainda na estante virtual, eu tenho ela, infelizmente, em PDF, né? Então, quem tiver interessado, eu posso passar. Veneza e Amsterdã, ele acaba se tornando um grande marco dos historiadores que utilizam a prosopografia, né? E que tentam fazer análise estatística, né, com o uso de bancos de dados. Tá certo, porque o Peter Burke, ele, na época que ele escreveu esse livro, ele não tinha o Excel, né, então ele deve ter passado muito trabalho. Assim como o José Murilo de Carvalho, também, no estudo da elite imperial brasileira, né, na tese de doutorado dele, datilografada ainda, certamente, o Murilo de Carvalho não deve ter utilizado, né, para fazer todas aquelas análises estatísticas do Conselho de Estado do Império Brasileiro, ele não teve o Excel, né? Isso é uma coisa que, quando eu dou aula para os meus alunos sobre banco de dados, eu levo eles para o laboratório de informática, né? Quando eu dou aula relacionado a banco de dados, eu sempre gosto de levar os alunos do curso de História lá para o laboratório de informática da Unifap. Aí cada um tem o seu computador, tudo mais, eu mostro o documento para eles, abro o Excel com eles, né? Uma coisa que eu quero ver se eu faço aqui com vocês. E aí eu vou montando com eles, né, os campos, vou montando os registros, né, vou lá no Excel, mostro, olha, pessoal, isso aqui, né, as colunas vão ser os campos, as linhas vão ser os registros, né, e aí a gente vai lendo a biografia e vai montando os campos, né, o nome, o sobrenome, a cidade onde nasceu, data de nascimento, falecimento, profissão, escolaridade, se teve atuação política ou não, enfim, uma série de informações que a gente vai sistematizando elas e colocando dentro do Excel. É claro, aí é uma grande discussão que nós, historiadores, temos que ter, né? Temos que fazer as perguntas certas, né? Isso aí é uma coisa que o próprio José Murilo de Carvalho já nos ensinou, né? No estudo dele sobre a elite imperial brasileira, né?
Por exemplo, não dá para, por exemplo, pegar a questão da formação, né? Isso é um debate que o Murilo de Carvalho traz ali no seu primeiro capítulo, né? Introdutório e metodológico, né? Que ele coloca, tá, eu estou com uma série de biografias, aí eu pego uma biografia de um sujeito que consta lá formação em direito, e uma outra fonte lá que aparece que o cara atuou nas áreas jurídicas. O que eu vou registrar? Esse é um debate que nós, historiadores, temos que ter. Temos que padronizar. Não dá para a gente colocar, por exemplo, num registro, por exemplo, área de formação. Pegar um exemplo. Lá, vocês estão lá montando o banco de dados de vocês e colocam lá área de formação, né? Aí vocês têm lá área jurídica, o cara é formado no direito, né? O que vocês vão registrar? Tem que padronizar isso. E daí a importância, né, de estabelecer, né, uma regra, né, de padronização desses indivíduos, né, de atuação desses indivíduos. Tá? Isso aí foi uma questão que vocês têm que definir isso, né, vocês têm que crivar isso, né, do ponto de vista metodológico. Tá? E uma coisa que nós, historiadores, somos muito dependentes é esse envolvimento que nós temos com a questão das ciências sociais, né? O grosso da base de dados, né, o uso da história quantitativa, né, e tudo mais, no campo da história, ela está ligada muito a essa nossa tradição historiográfica, né, de se unir ao pessoal, né, das ciências sociais. Né? O pessoal das ciências sociais, nesse ponto, eles são até privilegiados, porque todo curso de graduação de ciências sociais, de sociologia, tem lá pelo menos uma disciplina de estatística. Nós, historiadores, somos horríveis em estatística. Quando eu levo meus alunos para o laboratório de informática, eles já ficam assustados, porque não é uma coisa comum a gente levar, né, nossos alunos, né, da graduação para o laboratório de informática. Eles já ficam assustados. Quando eu abro para eles o Excel, então, eles ficam mais assustados ainda. Né? Imagina, eu estou fazendo curso de história, estou aqui, né, no laboratório de informática, com a tabela do Excel aberta, né, tentando registrar isso de maneira estatística. Né? Nunca vou esquecer quando o professor João Júlio, né, ele era substituto lá na Federal de Santa Maria, ele me convidou para dar uma palestra parecida com essa que nós estamos tendo agora, lá na UFSM, né? E eu não tinha me dado, porque eu não tinha experiência ainda, né? Isso foi em 2012, isso, final de 2012, acho que foi isso. E eu não tinha ainda muita experiência em aula em ensino superior, né? Então eu dei uma aula assim, e o próprio João Júlio no intervalo falou: Anderson, quando tu falou em qual software utilizar, a metade da turma ficou com o olho arregalado, né? Então aí eu comecei, não, realmente, aí eu me dei conta de uma coisa, né? De como a gente tem que casar essa questão da pesquisa com o ensino, né? O aluno, normalmente, né, quando ele vai, né, ele já está preparado, já está ambientado num contexto, né, de curso, né, mais voltado para a questão da leitura, mais voltado para a questão da fonte, tudo mais. Aí a gente chega, né, com essa porrada, né, de software, de levar para o laboratório de informática, né, de montar banco de dados e tudo mais, que para um aluno de ciências sociais é muito mais tranquilo que talvez para nós, historiadores, agora nós estamos ingressando, né, dentro desse campo. Né? Então, o Lawrence Stone, nesse caso, ele acaba se tornando sempre um grande divisor de águas, né, nessa questão, né, da reflexão desse método aplicado, né, dentro da história, né, através, né, da compilação das características comuns desses atores sociais, né, através do estudo coletivo de suas vidas. Né? Então, o Stone, ele acaba ingressando também nessa questão. O Stone, na época, né, quando ele vai também se ingressar no campo da prosopografia, assim como o José Murilo de Carvalho, ele não vai ter também o privilégio de ter uma tabela do Excel. Né? Ele não vai ter. Né? E esse que é uma grande questão. Né? E eu sempre gosto de falar isso com meus alunos. Vocês estão reclamando de estômago cheio. Imagine, Peter Burt, quando ele escreveu Veneza e Amsterdã, não existia Excel. O José Murilo de Carvalho, quando ele vai fazer o estudo prosopográfico da elite imperial brasileira, compilar aquele monte de informações, aquele monte de indivíduos que atuaram durante o segundo reinado, foi no papel, pessoal. Foi no papel mesmo, fazendo ficha. Eu fico imaginando, né, a dificuldade que deve ter sido. Né? Minha tese de doutorado, por exemplo, eu cheguei lá, botei no Excel, deu trabalho botar no Excel e tudo mais, mas depois que eu concluí o banco de dados, depois eu mostro para vocês o banco de dados,
né? Nossa, eu tive condições de fazer, né, quase metade da minha tese de doutorado em cima de dados estatísticos, né? E tu pode fazer cruzamentos, cruzar a filiação religiosa com a escolaridade, cruzar filiação religiosa com filiação política, né? Cruzar questões religiosas com local de nascimento, né? Isso foi um ponto muito interessante, né? Porque na minha tese de doutorado, meu objeto de estudo é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, de colonização alemã, Santa Cruz do Sul, né? No momento, quando eu entrei no doutorado e passei a pesquisar essa comunidade de imigrantes alemães, eu não tinha me dado conta, né, de que essa comunidade ela poderia ser crivada, né, e analisada do ponto de vista religioso. Somente o banco de dados, quando concluí o meu banco de dados, e aí eu e o meu orientador foi o professor Flávio Heinz, né, eu e o meu orientador, nós olhando o banco de dados, né, nós pensamos e refletimos, poxa, Anderson, tem uma questão aqui que tu pode explorar, que é a questão da religiosidade, né? A cidade de Santa Cruz do Sul é uma cidade de colonização alemã, então metade, né, dos primeiros imigrantes eram luteranos e a outra metade eram católicos. E a cidade em torno, ela também estava dividida, né? A parte norte da cidade era luterana e a parte sul da cidade era católica, né? Até a distribuição geográfica urbana dessa colônia foi perceptível a gente analisar. Então, o meu objeto de estudo se baseou em torno disso. Minha problemática, de toda a minha tese se baseou em torno disso. Mas eu só consegui, incrível, pessoal, eu só consegui visualizar isso depois que eu terminei o banco de dados. Agora eu vou lá para a minha realidade do Amapá. Quando eu cheguei no Amapá em 2013, eu também comecei a fazer os estudos sobre a elite do Amapá, eu consegui juntar uma série de biografias sobre essa elite e tudo mais, e tentei testar alguma coisa, né, sobre o uso de banco de dados, né, o uso de história, de biografias coletivas sobre essa elite, né, e a problemática já vai ser diferente, né, a problemática desse grupo, ela já vai ser diferente, né, então, por exemplo, lá no Amapá, eu não vou ter essa discussão se é católico ou luterano, né. Uma coisa que me chama atenção no estado do Amapá é a relação que eles têm, por exemplo, com a comunidade judaica. A comunidade judaica no estado do Amapá ela é muito forte. Ela é muito forte, né? Um exemplo disso, eles não atuam, né, vestindo a camisa do judaísmo. Não é que não os evangélicos. Os judeus não são que nem os evangélicos, né? Que vão para o palco dizendo, olha, eu sou evangélico, tem que votar em mim porque eu sou evangélico e tal. O judeu, ele não faz isso, né? Mas ele tem uma capacidade de articulação nas esferas econômicas muito forte, né? Vou pegar o exemplo, por exemplo, se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar o estado do Amapá, vocês vão ver como simbolicamente a comunidade judaica ela é representada no estado, né? O aeroporto é Abraão Alcolumbre. O próprio senador do estado do Amapá, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado do Brasil, né, ele é judeu. Né, a família Alcolumbre ela é judia. Os principais monumentos, o nome do aeroporto, as principais avenidas, tudo são nomes de judeus. Eles representam, não sei se eles representam 1% da população, mas do ponto de vista da representatividade, eles estão muito bem representados. Né? A representatividade simbólica. Então, quando eu vou fazer um estudo, por exemplo, sobre um estudo prosopográfico, de biografias coletivas, de análise estatística sobre a comunidade do Amapá, as perguntas que eu faço em Santa Cruz do Sul não encaixam com o Amapá. É diferente. São realidades sociais completamente diferentes. Né? Então, são um pouco essas questões aí que nós temos que balizar quando a gente vai analisar essa questão. Então, o Maurice Stone ele lança essa questão, né, da questão das questões padronizadas, né, as características comuns desses grupos coletivos que nós temos que ficar sempre atentos, tá? Nessa imagem aí, vocês podem ver o computador, né, os primeiros que usavam os computadores, tem que imaginar, o Emmanuel Levallois-Durier chegou a utilizar esse tipo de computador. Esse tipo de computador. Esse é um computador, né, que
O estudo de biografias coletivas, o estudo de banco de dados, ele ganhou força graças realmente ao computador. Isso não tenha dúvida, né? Para nós que utilizamos dados estatísticos e tudo mais, né? Tu colocar e compilar os dados dentro do computador, né? Sem sombra de dúvidas, facilitou muito. Tem um texto de 4 páginas do Emmanuel Leroy-Ladurie sobre o historiador e o computador, e o uso do computador. É um texto que ele escreveu, pessoal. Eu acho muito engraçado a gente ler, né, a narrativa metodológica, né, do tempo, né? O Lawrence Stone, o Emmanuel Leroy-Ladurie, ele escreveu esse artigo em 1968, 69, né? E foi republicado agora no livro Nova História. Um artigo de uma revista de 4 páginas ele escreveu. E é interessante que o Emmanuel Leroy-Ladurie, ele mostra uma certa medo em relação ao uso do computador. Vocês imaginem, por exemplo, numa universidade, essa máquina aí, por exemplo, que está aparecendo na imagem de vocês, né, numa universidade, vamos pegar uma universidade de Harvard, provavelmente nos anos 50, nos anos 60, devia ter só 2 ou 3 máquinas que ocupavam uma sala inteira. E aí eu fico imaginando o historiador nessa época tendo que agendar só para usar essa máquina. Não é que nem nós agora, que vocês todos aí estão sentados na frente de um computador, provavelmente, né? Se eu mandar para vocês uma fonte de pesquisa aí com uma série de biografias, e eu der uma aula aí de 50 minutos sobre o uso de banco de dados, vocês já vão poder abrir, né, uma tabela no Excel e começar a preencher, né? Nessa época, nos anos 60, não tem essa questão, né? Então, quer dizer, o estudo de biografias coletivas, ela andava a passos muito lentos, né? Ela se dinamizou mesmo realmente depois do Windows. O Windows, depois da Microsoft, depois da revolução do computador nos anos 90, início do ano 2000, é que aí tu vai ter, né, uma quantidade de pesquisa muito maior do ponto de vista, né, estatístico, né? Porque agora os alunos, né, têm condições, né, de levar isso, né, compilar os seus dados dentro da tabela de Excel e tudo mais. Bom, uma pergunta que assustou muitos alunos da UFSM, os alunos do João Júlio, da UFSM, quando ele era professor substituto, lá em 2012, né, foi qual software utilizar, né? Na minha tese de doutorado, eu comecei a utilizar o SPSS, né? Depois eu passei a utilizar o Axis, né? Mas hoje eu vou ser muito franco com vocês. Hoje, se vocês quiserem utilizar uma análise estatística, né, com poucas informações, né, poucos registros, né, registros simples, na verdade, registros simples, tipo, qual escolaridade? Direito, medicina, farmácia, engenharia, enfim, dados assim, que sejam quase que binários, o Excel dá conta. Não há necessidade de utilizar o SPSS, né? Eu via na época que eu fazia o doutorado na PUC, né? A gente, né, os que entravam, né, no campo da história estatística, né, ficavam, né, se perguntando, né? Até o João Júlio chegou a me mostrar, né, alguns softwares da Apple, né? Nem o Bento, né? E depois o FileMaker, enfim, outros softwares, né? Eu vou ser muito franco com vocês. O Excel, pessoal, para dados, assim, nas tabelas mais simples, assim, ele dá conta do recado. Eu, quando dou aula e quando, né, um aluno chega para mim e quer fazer um TCC, uma dissertação de mestrado, que vai utilizar algum dado estatístico, eu já peço para ele utilizar direto o Excel. O Excel, ele melhorou bastante, né? E ele tem interface com outros softwares também. Então, vocês podem, por exemplo, começar uma tabela estatística no Excel e depois transferir ele para o SPSS, se achar necessário, ou transferir para o Axis, se achar necessário, né, ou transferir para o FileMaker, se achar necessário. Né? Então, o Excel, na minha avaliação, dá conta. Né? Ele melhorou bastante. Né? Hoje, se eu começasse hoje, a minha tese de doutorado, eu provavelmente faria toda ela no Excel. Eu fiz toda ela no Axis. Né? Comecei no SPSS, depois fui um tempo para o Excel e depois eu fui para o Axis e bati o martelo no Axis. Então, toda meus bancos de dados da tese de doutorado, eu utilizei o Microsoft Axis, tá? Então, é um pouco isso. Mas hoje, o Excel, pessoal, para nós, historiadores, né, dependendo dos dados que a gente for, se for um dado de biografias, né, sei lá, de deputados provinciais
do Ceará do período imperial. Garanto a vocês, se vocês conseguirem compilar todas essas informações, o Excel dá conta. Eu tenho certeza disso, né? Bom, então, vejam bem, essa revista, esse artigo, Prosopography, do Lawrence Stone, ele foi publicado em 71, né? No momento em que a gente ainda engatinhava com o uso de banco de dados em história, né? Com o uso de história social e tudo mais, né? E fez com que a prosopografia, no caso, né, se utilizasse de duas correntes, né? Uma corrente mais elitista e uma corrente de massa, né? Esse também é uma questão que quem usa banco de dados para história social sempre tem que se confrontar. Vem cá, o estudo de prosopografia, de biografias coletivas, ele se resume só a grupos de elite? Não, como eu falei, reforça a questão, não é, né? O próprio Thompson, né, no seu livro Formação da Classe Operária Inglesa, né, ele faz alguns ensaios prosopográficos na sua pesquisa, né? Então, não significa exatamente que seja a prosopografia seja um uso único e restrito aos grupos de elite. É claro, né, os grupos de elite são privilegiados por terem informações, por terem necrológicos, por terem biografias, né, relatadas. Então, óbvio, é muito mais fácil a gente compilar informações desses grupos sociais, tá? Bom, e uma das coisas que nós temos que fazer, primeiramente, é a questão da definição do grupo, né? A definição do grupo, ela é um elemento crucial, né, na questão dos estudos prosopográficos, né, de biografia coletiva, né? Tu tem que qualificar o recorte e os indivíduos que vão ser pesquisados, né? Quem vai fazer parte dessa tabela? Quem vai ser privilegiado de ter as suas vidas postas, né, na tabela do Excel que vocês vão construir? Né? Então, esse é um elemento crucial. Quais vão ser os limites? Eu vou trazer assim, uma série, alguns exemplos, e aí algumas problemáticas que eu também tive, que alguns alunos meus orientandos também tiveram em relação a essa questão. Eu tive isso durante a minha tese de doutorado, né? Qual é o grupo? Você tem que definir o grupo, né? E às vezes tu ocupa 10, 15, 20 páginas do teu trabalho só para explicar o grupo. Na minha tese de doutorado eu fiz isso. Eu passei, assim, para quem lê a minha tese de doutorado, vai ver que eu tive que ficar quase 10, 15 páginas justificando por que aquele grupo, por que aqueles indivíduos que eu resolvi pesquisar, eu chamei de elite, né? Qualquer um poderia chegar e confrontar. E elite econômica, pessoal, é muito mais difícil de pesquisar. Elite política é fácil. É quem teve legislatura, do ano tal a tal, tá? Elite militar é fácil. Só pega lá os coronéis para cima, ou generais, almirantes e brigadeiros. Né? Pega os brigadeiros do ar, os generais do exército e os almirantes da marinha. Beleza, tranquilo, já está lá. Né? Nobreza. Né? Lawrence Stone, ele trabalhava muito com a nobreza inglesa. Né? Tranquilo, nobre, é só quem tem título. Elite econômica é difícil, pessoal. Porque o cara, talvez, ele vá ter uma ascensão diferente do teu recorte temporal. Né? Ele é muito mais complicado tu fazer um estudo prosopográfico, né, de elite econômica. Aí nós temos que recorrer, né, ao Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu nos dá, assim, alguns elementos, né, sobre essa questão do capital simbólico, do capital social, que nós, historiadores, pegamos lá do pessoal das ciências sociais para poder justificar a definição do nosso grupo. Né? E foi o que eu fiz. Né? Eu me blindei meio que com o Pierre Bourdieu. Né? Tipo, eu não conseguia mensurar quem eram os mais ricos da cidade de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Não consegui reunir esses dados. Né? Mas eu consegui identificar quem eram os empresários mais bem prestigiados pela comunidade. Né? Então, aí o Pierre Bourdieu pode aí nos ajudar muito na questão da definição do grupo para quem tem essa dificuldade nessa questão da definição do grupo. Né? No caso específico das elites, né, eu pego uma justificativa do José Amado Mendes, né,
que é muito clara, né, que se elite depende da posição geográfica, aquela coisa básica, né, aquela tríade básica. O que é elite? É o cara, né, privilegiado numa posição geográfica, num determinado contexto histórico, e incumbido dentro de uma rede social específica, né, de um determinado grupo social. Tá? Então, isso daí, mais ou menos, é o grupo... o José Amado Mendes cita muito, né, o Pierre Bourdieu nessa questão para formular isso daí. Acaba se tornando quase que um norte, né, dos historiadores, né, nessa questão do recorte. A questão do recorte ela é um pouco traumática, né, principalmente para quem não tem, assim, ó, trabalha com grupos sociais que é muito voláteis, né, do ponto de vista da pirâmide social, né. Uma elite econômica, o cara pode quebrar com seus negócios ou pode reconverter seu capital e aí não ser mais um cara privilegiado do ponto de vista da atuação empresarial. Então, essa é uma série de problemáticas, né? No caso da prosopografia de massa, nós temos aí os operários, camponeses, mulheres, lideranças sindicais, né? Então, são todos esses elementos, né? O recorte da amplitude temporal e espacial será mais rigoroso, né? Então, há a possibilidade de se aplicar outros modelos de análise, né, quando a gente for pegar, né, por exemplo, a chamada prosopografia de massa, né? Prosopografia de massa normalmente tem muitos registros e poucos campos, né? Por exemplo, pegar funcionários de fábricas, de empresas, né? Lá tu vai ter, né, uma lista enorme de indivíduos, mas com poucas informações, né? Eu cheguei a ensaiar um estudo, logo que eu assumi como professor da Unifap, um estudo sobre os funcionários do território federal do Amapá, né? Consegui pegar um monte de dados e tudo mais, mas essa análise biográfica a fundo eu não consegui ainda desenvolver, né? Às vezes falta perna para nós, né? Falta bolsista, falta perna, falta gente interessada em querer, né, desenvolver essa pesquisa. Eu posso depois mostrar um pouco dessas fontes de pesquisa, tá? Bom, aí o próximo passo é estruturar uma lista que identifique nominalmente os integrantes do grupo, né? Então, depois de fazer todos esses elementos, né, tem que estruturar uma lista. É importante tu ter uma lista. É aquela lista ali que vai, né, de certa maneira, te guiar, né, em relação à questão das problemáticas da pesquisa, do objeto de estudo, né, que vocês vão desenvolver, né? Então, a lista ela é fundamental. Às vezes, tu pode trabalhar com várias listas, né? Eu vou mostrar para vocês algumas listas, assim, né, diversas, né? Listas que a gente poderia utilizar o Pierre Bourdieu para justificar elas. Listas que a gente poderia utilizar a questão da renda para justificar, né? Quando tu tem a questão da renda, né, ela se sustenta por si só, né? Então, essa questão ela é crucial. A estruturação da lista. A lista ela é o ponto crucial. Se tu não tem essa lista, não dá para te começar a pegar e colocar todo mundo dentro do Excel, né, sem definir primeiramente essa lista. Então, essa lista ela é um dado fundamental e prioritário, né, nessas elaborações desses bancos de dados, né? Bom, nós já temos alguns estudos, né, sobre prosopografia de massa, né, um estudo sobre lideranças sociais, lideranças de trabalhadores, camponeses, né, o próprio Emmanuel Leroy Ladurrier, ele faz um estudo sobre os camponeses da França, né, no período moderno, né, estudo sobre biografias de professores, biografias de lideranças estudantis, pequenas burguesias, né, então, são as chamadas prosopografias de massa, né. As prosopografias de massa ela tem um desafio muito maior do que a prosopografia elitista, que é justamente isso. A prosopografia de massa vai ter uma lista de muitos integrantes, mas com poucos registros, poucas informações, poucos campos, desculpe. Muitos registros e poucos campos, né? Enquanto que o estudo de elites, tu pode ter os dois. Tu pode ter muitos campos e muitos registros, porque a pessoa tem muitas informações dentro da sua pequena biografia. Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Assim, pessoal, o pessoal dos anos 60, 70, 80, José Murilo de Carvalho, essa geração aí que não conheceu o Excel, eles elaboravam as chamadas fichas prosopográficas,
né? Então, tu tinha, assim, uma elaboração de ficha prosopográfica. Então, essa é uma geração, assim, que nos anos, eu chamaria, né, os pesquisadores raiz, né? Aqueles que ainda iam sentir o cheiro do papel velho no arquivo. Hoje os arquivos são tudo digitalizados, né? Ou da questão que eu fico provocando os meus alunos, né? Vocês são privilegiados, porque eu ainda sou da geração de que tive que ir para o arquivo, que senti o cheiro do papel velho, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu entra dentro de um acervo, né, digital e está praticamente tudo digitalizado, né? Eu tenho aí uma base de quase 10 mil documentos do período colonial da Amazônia, toda ela digitalizada. Eu não tenho nem ideia que cheiro que é aqueles papéis. E está tudo digitalizado, né? Então, eu ainda peguei um pouco desse final ainda, né? Tem que disputar o espaço da tua casa, né, com os papéis, né? Hoje está praticamente, né, tudo digitalizado. Mas nessa época nós tínhamos a ficha prosopográfica, né? Uma ficha prosopográfica, né, que pode permitir, né, a gente ter um norte sobre as questões que vão ser estruturadas em cima daquela lista, né? Então, vocês elaboraram a lista e depois tem as questões, né? E aí as questões básicas de uma história social, né? O Peter Burke, ele nos permite, assim, entender muito bem qual a estrutura do grupo examinado, né? Como é feito o recrutamento desse grupo, isso aí são questões básicas, né, pessoal? Quais são as funções políticas mais presentes entre os membros do grupo, qual a sua base econômica, qual a origem da sua riqueza, o estilo de vida, quais as atividades e valores mais importantes, promove o apoio ao mecenato, como são educados, como e por que sofrem mudanças no período que está sendo estudado, tá? Então, são questões que norteiam, né? São as primeiras questões, assim, que meio que norteiam, né? Os integrantes, né? Que fazem estudos sobre, principalmente, grupos de elites, né? Então, se a gente for analisar, né? O Peter Burke já faz lá, pega lá dados pessoais, dados econômicos, dados sociais. E aí, obviamente, é importante ter um campo para fontes e trajetórias, né? Então, vocês podem utilizar isso, né? E eu tenho um modelo, isso aqui é um modelo de ficha prosopográfica. Eu utilizei esse modelo, o professor Flávio Reis e o Éder Silveira, né? Eles chegaram a utilizar, fazer um modelo de ficha prosopográfica lá em meados do ano 2000, né? Na época ainda que não se utilizava ainda muito a internet. Olhem só essa ficha prosopográfica. Isso é uma ficha que eu adaptei, né? Eu adaptei para mostrar para os meus alunos. É claro que a gente não utiliza mais isso, né? Tu já bota direto no Excel. Hoje em dia tu pode colocar pelo celular. Eu não consigo me imaginar eu andando com esse emaranhado de fichas prosopográficas, né, pelos arquivos, para pegar lá o sobrenome do indivíduo, o ano de nascimento, a nacionalidade, data de nascimento, falecimento, filiação religiosa, o cemitério que foi sepultado, a instituição social predominante, aí a formação escolar deles. Vocês podem ver lá o B1, B2, se possui formação escolar técnica, sim ou não, área de curso técnico. Pessoal, isso daqui é década de 70, década de 80, década de 90, início dos anos 2000. Hoje em dia, tu não precisa mais fazer isso, né? Eu estou mostrando para vocês como que nós conseguimos evoluir, nós, historiadores estatísticos, né, conseguimos evoluir, né, graças ao advento do software. Eu fico imaginando, por exemplo, fazer um banco de dados aí com 300 indivíduos. Cada um desses indivíduos tem que ter uma ficha dessas, né? E aí pegar informações sobre esses indivíduos, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma ficha prosopográfica, né? Que provavelmente é uma ficha prosopográfica que possa ter sido utilizada pelo Lawrence Stone, que possa ter sido utilizada por outros historiadores, pelo próprio José Murilo de Carvalho, não sei, né? Sim, são modelos, né? Pode elaborar qualquer tipo de modelo, né? Aí, hoje em dia, tu pode jogar tudo isso no Excel, não precisa fazer mais isso, né? E também a ficha prosopográfica, papel, tu corre o risco de perder, né? Então tem que imaginar a tragédia que seria, né, tu perder essas informações, né? Tipo, sei lá, pode ser um acidente, né? Você ser assaltado, por exemplo, no ônibus e te roubarem todas as tuas fichas prosopográficas, seria uma tragédia, né? Mas hoje em dia não, hoje coloca tudo no Excel, né? Vai jogando na nuvem, informações, tudo mais. Não há necessidade hoje de elaborar uma ficha prosopográfica. Todos esses dados que vocês estão vendo aí na tela,
dá para jogar tudo já direto no Excel, né? Então, aí, trajetória empresarial, carreira política, isso aí eu chamo assim, ó, são os pesquisadores raiz, né? Os pesquisadores tipo Ciro Flamarion Cardoso. Certamente, se ele deparou com algo assim, não tinha Excel naquela época, né? Certamente deve ter utilizado alguma coisa assim para compilar algum dado estatístico, né? Tem que elaborar, né, essas fichas, né? Então, hoje em dia, não. Né? Nós somos privilegiados graças à Microsoft, né? Então, tem essa questão. Aí, depois de elaborar, veja bem, olhem só o que eu mostrei para vocês. Definimos a lista, definimos o grupo, definimos as perguntas, né? Então, todos esses elementos, esses passos têm que ser dados. Não dá para a gente sair por aí, né, já direto, né, abrir uma tabela do Excel e começando a botar informações sem saber, primeiramente, o que tu vai pesquisar. Vocês estão entendendo? Então, assim, dado estatístico no campo da história, eu, Andros Noronha, defendo que tem que ter uma justificativa. Não pode sair, né? Tem que ter alguma justificativa plausível em relação a essas questões. Né? Então, eu mostrei um pouco dessas questões para vocês, tá? Sobre esses elementos, né? As perguntas dos mapeadores, para a elaboração da ficha prosopográfica, né? Cada ficha prosopográfica tem a sua peculiaridade, pessoal. Cada grupo social vai ter a sua peculiaridade, né? Essas que eu mostrei para vocês aí, o grosso delas foram recolhidas no Veneza e Amsterdã, do Peter Burke, né? Veneza e Amsterdã do Peter Burke, ele fornece, né? O Peter Burke, na verdade, ele vai casar muito bem o Murilo de Carvalho vai utilizar a metodologia que o Peter Burke utilizou no Veneza e Amsterdã, né? O Fragoso também utiliza, cita muito o Peter Burke, né? Então, o Peter Burke, ele meio que vai puxar esse debate que o Lawrence Stone fez nos anos 70, né? E vai puxar para o campo da historiografia. Né? Então, Veneza e Amsterdã, eles nos dão um norte, assim, em relação ao estudo de biografias coletivas, né? E o Peter Burke também não tinha Excel. Né? Eu aposto que os 250 burgomestres de Amsterdã, burgomestre em Amsterdã e Veneza são os procuradores da Praça de São Marcos, né? Veneza são os procuradores da Praça de São Marcos. Peter Burke estudou a vida de 200 e poucos procuradores da Praça de São Marcos de Veneza e 230 e poucos burgomestres de Amsterdã. O livro dele foi traduzido para o Brasil em 1989. Pessoal, imagine, o Peter Burke certamente deve ter utilizado alguma coisa parecida com essa daí para poder fazer a compilação de todos os dados estatísticos desses 500 senhores que atuaram no século XVI entre Amsterdã e Veneza. Né? Então, tentem imaginar a dificuldade que o Peter Burke deve ter tido em relação a isso. Hoje, se fosse fazer um negócio desse, certamente ele abriria uma tabela do Excel e colocaria seus bolsistas a coletar informações, né, e preencher elas, né, nesse banco de dados. Tá? Então, é um pouco esses elementos que eu tenho que traçar para vocês. Então, do ponto de vista didático, tá aqui, ó, botei aqui os 5 passos bonitinho para a gente utilizar, né, construir um banco de dados com história social. Né? Primeiro passo, vamos lá. Definição do grupo social com justificativa do recorte temporal e espacial do objeto de estudo. Tá? Então, é o primeiro passo que vocês têm que fazer. Tá? Agora, estou fazendo uma revisão de tudo que eu falei até agora para vocês. Segundo passo, a construção de uma lista nominal. Definindo o grupo, vocês têm que ter a lista. Terceiro passo, reconstrução padronizada da biografia de cada integrante objeto, objetivando o preenchimento de uma ficha prosopográfica. Então, vocês têm que padronizar, pessoal. Assim, vocês vão pegar a fonte, eu vou mostrar algumas biografias para vocês. Vocês vão pegar uma fonte, né? Pode ser que um necrológio não chegue e diga, o fulano é médico. Mas o fulano, ele foi um grande obstetra, né, ou atuou na área da saúde, mas você sabe, mas na biografia não está dizendo que ele é médico. Mas vocês vão lá e vão colocar no banco de dados, médico, né? Só que todos os médicos, vocês vão ter que registrar da mesma forma. Não dá para vocês colocarem medicina num, médico no outro, obstetra num, pediatra no outro, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Nós temos que fazer uma reconstrução e justificar a reconstrução padronizada da biografia desses integrantes. Né? As fontes de pesquisa elas não vão vir mastigadinhas, bonitinhas, para vocês chegarem lá, tá, agora eu vou abrir minha tabela do Excel e vou colocar bonitinho lá,
sobrenome do fulano, o nome do fulano, a data de nascimento, a religião dele, né? Às vezes nem aparece a religião, às vezes o cara consegue nas entrelinhas identificar que o cara é luterano, ou o cara é judeu, ou o cara é católico. Nas entrelinhas. Vocês estão entendendo? Então, esse é um dos elementos. O quarto passo, utilização do Excel. Eu hoje, ano de 2020, eu defendo o Excel, tá? Para registrar informações contidas nas biografias. Hoje, e eu amo de Noronha em 2020. Se eu fosse dar esse mesmo curso, pessoal, há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, provavelmente eu ia discutir com vocês outras biografias, outras possibilidades de software, né? Ia debater. Mas hoje, pessoal, vou ser muito franco com vocês. Para quem está ingressando hoje na história estatística, talvez o João Júlio possa, né, divergir de mim em alguns pontos, tudo mais, ou outros aí que já utilizam algum outro software, mas eu vou ser muito franco com vocês. O Excel dá conta, pessoal. Para quem vai iniciar. Para quem vai iniciar, o Excel ele dá conta, né, de fazer informações básicas, né, e tudo mais. Ele também elabora tabelas, gráficos, né, gráficos em formato de pizza, gráficos em formato de coluna, né, em linhas, enfim, mostra um monte de coisa. Então, esses passos, eles são fundamentais para a elaboração, né, de um banco de dados, né, no campo da história social. Tá? E esse PowerPoint depois eu posso disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Depois o João Júlio aí pode disponibilizar no grupo de vocês. Bom, pessoal, eu vou mostrar alguns modelos agora. Acho que ainda devo ter tempo ainda. Deixa eu ver, tem 10 e 6, eu vou... Tu tem mais uns 20 minutos, no máximo. 20 minutos, tá? Eu vou mostrar algumas coisas agora do que eu estou trabalhando, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, não vai dar para a gente aprofundar, tá? E de como que eu trabalhei isso com os meus alunos, tá? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Quando eu dei aula de prosopografia para os meus alunos, por exemplo, da licenciatura 2013 de História e bacharelado 2012 da Unifap, né? Eu trabalhei com eles o seguinte, né? Como é que eu vou dar aula sobre prosopografia para alunos da graduação? Alunos da graduação que muitos não sabem nem lidar com Excel. Hoje em dia nem se faz mais curso, né? A maioria dos adolescentes, a nossa geração, a minha geração dos anos 90, ainda teve que fazer curso de Windows, Word e Excel. Hoje em dia, né, a gurizada é incrível, né? Eles nem fazem mais curso, eles aprendem, né? Eles vão aprendendo, né? E é incrível que na hora que vão fazer trabalhos acadêmicos, eles passam trabalho. Eles não sabem fazer a editoração de textos, colocar, inserir nas normas da BNT e tudo mais. Claro, isso aí não exige curso mesmo, né? Então, por exemplo, eu descobri esse livro aqui, do Luciano Crescenzo, né? Um exercício prosopográfico. Isso aqui é mais didático, né? Como que eu utilizo banco de dados para alunos da graduação. Eu peguei o livro do Luciano Crescenzo, né? Esses 2 livros aqui, História da Filosofia Moderna, né? Na minha disciplina de História Moderna. Eu queria dar uma aula de prosopografia para eles de maneira muito rápida, para eles atenderem tudo isso aí que eu já expliquei para vocês. Passei para eles esse livro. O que esse livro traz? Esse livro, pessoal, ele traz... Agora eu vou sair um pouco aqui do banco de dados. Esse livro, ele traz a biografia dos principais filósofos que o Luciano Crescenzo diz que são importantes para o período da história moderna. Tá, eu não vou entrar na discussão, né, se, mas o Luciano Crescenzo, ele que elaborou essa lista, mas tem fulano, eu não vou entrar nessa. O meu objetivo é ensinar os alunos como fazer um banco de dados, tá? Então, por isso que eu selecionei isso, né, então as críticas em relação se é essa lista ou não, né, elas podem vir depois. Aí, os meus alunos, eu ensinei para eles, abri uma tabela no Excel para eles, tá? Vou pegar aqui uma tabela aqui do Excel. Vocês estão vendo aqui, tá? Essa daqui é da minha tese de doutorado. Vocês podem ver, né? Que eu elaborei aqui, né? O sobrenome, o nome, o ano de nascimento. E assim, isso aqui é da minha tese de doutorado. Mas eu pedi para os meus alunos fazerem um estudo de biografias coletivas desses integrantes aqui que o Luciano Crescenzo traz. Porque já são biografias compiladas, né, do René Descartes, do Kant, do Galileu Galilei, mas para eles entenderem, né, como fazer isso, botar isso no Excel. Aí depois eu mostrei para os meus alunos, né, que é possível fazer, né, depois aqui, ó, eles colocaram isso aqui, né, eu bati só um print de um dos bancos de dados que eu pedi para os
meus alunos fazerem, né, no Excel. Né? Então, vocês podem ver ali, ó, Nicolau Maquiavel, Leonardo da Vinci, tudo mais. Esse autor aqui, o Luciano de Crescenzo, ele faz uma biografia resumida de todos esses intelectuais aqui, ó. Uma biografia resumida. E aí eu mostrei para meus alunos como se faz um banco de dados. Sobrenome, o nome, a nacionalidade, se ele é latino ou anglo-saxão, a profissão principal, profissão secundária, enfim. Fui ensinando para eles, né, no Excel mesmo, como se faz. Preenchi a primeira linha para eles e deixei para os meus alunos, ó, vocês têm que preencher o resto, né? Então, é basicamente isso. Depois ensinei para eles, né, que é possível fazer, né, algumas gráficos, né, em formato de pizza, né, né, sobre alguns campos, né. Uma coisa importante, tá, pessoal? Uma das primeiras coisas que eu sempre ensino para os alunos, essas noções básicas do que é campo e do que é registro. Os campos são as colunas, tá? Por exemplo, tá ali, sobrenome, nome, nacionalidade, se é latino ou anglo-saxão, profissão principal, o século de atuação, isso são os campos. E os registros são os nomes, tá? Então, essas coisas básicas, por que parece que para nós é normal, mas quando vocês forem dar aula, um dia vocês forem dar aula, por exemplo, sobre prosopografia para os alunos de vocês, é possível aplicar no ensino médio? Dá para aplicar no ensino médio. Se a escola tiver um laboratório de informática ok, né, a gente sabe como é precarizado o sistema de ensino no Brasil, se vocês tiverem um laboratório de escola ok, vocês podem levar os alunos do ensino médio, ou até algumas turmas do ensino fundamental para o laboratório de informática, né, que eu estou delirando. Alguns aqui já devem ver a realidade das suas escolas e estar dando risada, né? Mas é possível, se nós tivéssemos, né, um sistema de ensino ok, levar os alunos para o laboratório de informática e ensinar a eles essas questões básicas, né, norteadoras, né, sobre pesquisa aplicada em bancos de dados, tá? Então, eu sei, aí produzi, né, vocês podem ver aqui, né, alguns gráficos, tabelas, né, problemáticas, enfim, questões que eu trabalhei com os alunos, né. Agora, quando eu cheguei no Amapá, pessoal, eu me dei conta desse livro aqui, né? Esse livro aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, é um livro elaborado. O nome desse livro se chama, ele está digitalizado, né? É um livro dos anos 80, Personagens Ilustres do Amapá. Ele é um livro elaborado pelo Coraci Barbosa, no final dos anos 80, né? O Amapá, na época, ele estava se tornando estado, né? E aí o governo do território federal do Amapá pediu para esse intelectual, né, local, Coraci Barbosa, fazer um livro de personalidades ilustres do Amapá. Quando eu botei o olho nisso aí, obviamente, a minha veia prosopográfica, né, saltou. Falei, poxa, que dá para fazer, né, um bom estudo prosopográfico, né, sobre esses grupos de elite e tudo mais. Óbvio, tem que fazer toda a crítica, né? Aqui ele vai escolher uns 180 integrantes que vão constituir, aqui está aqui a lista deles. A maioria são homens, a maioria são brancos, a maioria são empresários, aqui não tem excluídos, né? Aquele debate que eu fiz para vocês lá do início sobre a prosopografia e o estudo de elites, né? Então aqui tem a trajetória biográfica, veja bem, de cada um desses integrantes aqui, ó. Cada um desses integrantes que estão aqui, ó, a maioria homens, né? A maioria brancos, né? Comerciantes, traz uma foto deles, né? E olha só, traz a pequena biografia deles. Só tem gente bem sucedida, é óbvio, né? Para constituir essa chamada identidade amapaense que vai ser constituída nos anos 80, porque, afinal de contas, o Amapá vai deixar de ser território e vai se tornar, né, estado. Então, precisa de símbolos, precisa de heróis, né? Precisa reconstruir a sua memória. Né? E esse livro, organizado pelo Coraci Barbosa, pedido pelo governo do território federal do Amapá, na época, nos anos 80, né, foi elaborado, né, e serviu para isso, né? Aí hoje, quando eu dou aula de prosopografia para os meus alunos, né, eu gosto muito, do lado do Amapá, eu gosto muito de pegar esse modelo, esse livro, né? Então, por exemplo, eu abro com eles uma tabela do Excel e já coloco ali, né, o sobrenome do indivíduo, né? Olha só poucas linhas aqui, ó. Só vou ler com vocês aqui algumas pequenas. Vou até dar um zoom aqui para vocês terem uma olhada melhor, tá? Se a gente tivesse mais tempo, eu até elaboraria com vocês o banco de dados. Abriria aqui uma tabela do Excel e faria um banco de dados
com vocês. Olhem só. Vamos pegar esse indivíduo aqui, o Abelardo da Silva Vaz. Aí eu vou ensinar para os meus alunos como fazer um banco de dados com esse integrante. Aí vocês abrem lá a tabela do Excel, coloque lá o sobrenome dele, já tem um campo, sobrenome. Já tem um nome, né? Tem que ter o sobrenome porque depois, no futuro, dá para vocês fazerem cruzamento em relação à questão de família. Local de nascimento, cidade do Afuá. Então já tem que ter um campo do local de nascimento. Um campo no Excel só local de nascimento. Estado, vocês podem colocar o estado. O outro campo, só o estado. Podem seguir, inclusive, fazer o banco de dados em cima da própria trajetória desses indivíduos. Vocês estão entendendo? Da própria trajetória deles, vocês vão perceber que ela é toda padronizada, né? Mas isso aí é muito específico. Eu, na minha tese de doutorado, eu não tive uma biografia dessas, né, como de personagens ilustres da elite de Santa Cruz. Eu tive que constituir tudo, né, tive que correr atrás e tudo mais, né. Então, quando aparece uma lista assim, você, pô, para quem trabalha com prosopografia, joga tudo isso aqui no Excel e dá para fazer um monte de tabelas, gráficos, e fazer a problemática, né. A problemática, as mulheres não aparecem, os negros não aparecem, né. Enfim, se for analisar o perfil dos personagens ilustres que vão constituir essa hipotética identidade amapaense, né, que vai ser construída no final dos anos 80, é esse perfil aqui desse senhor, né, branco, empresário, bem-sucedido, né, obviamente, né, aí tem aqui, né, filho de comerciante, né, já dá para colocar um campo sobre a formação do pai, o nome da mãe, aqui os estudos, onde iniciou estudos primários, né, quando chegou em Macapá, isso é um fator muito interessante, né, quando eu faço banco de dados sobre o Amapá, né, então, basicamente, ó, só essas linhas aqui, só essas primeiras linhas que vocês estão vendo aqui, já geram um monte de campos, vocês estão entendendo? E aí, depois, tudo isso, vocês podem fazer o cruzamento, né, o Excel tem várias ferramentas para cruzar, né, esse aqui é o meu banco de dados da minha tese de doutorado, pessoal, isso aqui eu fiz... Eu nem sonhava que um dia eu ia para o Amapá quando eu fiz esse banco de dados aqui. Isso aqui foi o que dinamizou a minha tese de doutorado, né? É um banco de dados com 180 integrantes, né? No caso, eu tive que me apoiar em Pierre Bourdieu para definir esse grupo aqui, né? Quando eu defini o grupo, eu tive que correr atrás das biografias desses integrantes, o que me ajudou muito foram os necrológios. Isso aqui, na verdade, é quase que a narrativa de um necrológio, pessoal. A maioria desses integrantes aqui já faleceu, né? Só que a diferença é que no estado do Amapá está compilado nesse livro Personagens Ilustres. Aqui, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, eu tive que ir no jornal local aqui, vendo o dia de falecimento do integrante, certamente o grande comerciante local aqui falecia, né? O jornal local fazia, né, uma dedicatória e tudo mais, e aí eu consegui reconstruir, fazer isso daqui, reconstruir a biografia deles, para depois colocar no Excel, né, então foi um pouco desses elementos que eu tive que utilizar, né, então é um pouco isso. Andrews, desculpa te interromper, só para te dizer que tu tem mais uns 10 minutos, tá? 10 minutos, tá. Isso. Tudo bem, eu estou finalizando, Ok. Tá, já estou finalizando. Aí, pessoal, deixa eu ver aqui. O que mais eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando muito também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Macapá de... Aqui, ó. Macapá de 1761. Deixa eu ver se vai abrir. Abrindo. Olha aqui. Como eu sou professor de História Moderna, pessoal, então, obviamente, eu estou pesquisando muito o período colonial da Amazônia. Né? Esse documento aqui é um ofício de 1761, né, do Arquivo Histórico Ultramarino, né? E olhem só o que esse arquivo me traz. Ele traz um processo de colonização de Macapá, de 1761, né, pela coroa portuguesa, preocupação que eles tinham com a Guiana Francesa. Eles têm uma preocupação muito com a Guiana Francesa. A Guiana Francesa sempre foi um elemento chave na disputa, né, da fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Os franceses toda hora estavam tentando invadir essa região. Aí eles vão fazer aqui, né, a questão da colonização de Macapá, e olhem só o que eles trazem, a lista de moradores. Né? Aqui eles trazem a lista de moradores. Né? Eu vou dar um zoom aqui. Né? Atualmente, eu estou trabalhando em cima disso daqui, pessoal. Hoje, se vocês forem me perguntar, Andrews, o que você está pesquisando? Eu estou pesquisando a Macapá do século XVIII. Então, por exemplo, ó, já tem a lista de moradores, né, a relação dos moradores
e suas famílias dessa vila de São José de Macapá. Então, além da prosopografia, eu tenho que trabalhar um pouco com a paleografia aqui, né? Então, a primeira coisa é fazer a transcrição paleográfica dessa fonte de pesquisa, né? Aí saem os integrantes que vão colonizar Macapá em 1761, que vão fundar a vila. Então, já tem uma lista, né? Eu não tenho a biografia de todos eles, eu tenho que correr atrás, né? Ver inventário, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, pedir para os meus bolsistas correrem atrás dessas fontes e tudo mais, né? Algumas coisas eles já trazem, né? Aqui, ó. Relação de pessoas da vila de São José de Macapá que podem comprar pretos. Aqui, ó. Então, ou seja, primeiro grupo de elite que vai constituir a vila de Macapá em 1761, somente 10 podem comprar pretos. Somente 10 que podem ter condições de comprar escravos, né? Então, aqui já está essa lista aqui. Aqui, ó, relação de moradores dessa vila que tem pretos. E aqui está a relação deles. 1761, quando a colônia ela é fundada, só tem 10 escravos. Né? Então, aqui sai o nome do integrante com a quantidade de escravos. Por exemplo, João Pereira tem 2 pretas e 2 pretos. Total 4. Por exemplo, o Antônio José Norte, né? Tem 1 preta. O Manuel Pimentel, 1 preta. Então, tá. E aí depois eu posso fazer o cruzamento, né, com a lista anterior. Né? Então, esse documento, eu botei o olho nesse documento, eu já pensei, não, vou colocar isso aqui dentro começar a colocar isso dentro do Excel. Não terminei ainda, né? Eu estou terminando a parte da transcrição paleográfica, né, que é um outro elemento difícil, né, que nós temos que trabalhar, né, quando a gente trabalha com documentação do período colonial, tá? Então, basicamente isso, pessoal. Eu vou deixar, deixa eu ver se eu consigo abrir mais algum outro documento que eu estou trabalhando. Deixa eu ver se vai dar tempo. Aqui, Projeto Pinzônia. Isso aqui eu acho que vocês vão gostar. Projeto Pinzônia. Pessoal, esse aqui é um projeto, já estou terminando, tá, pessoal? Só vou mostrar mais esse aqui para depois a gente iniciar o debate. Esse aqui é um projeto do Cândido Mendes, pessoal, do 1853. É um projeto de... Cândido Mendes, ele lançou um projeto para a coroa brasileira de formar uma província que hoje é o estado do Amapá, de Pinzônia, em 1853, né? E nesse projeto de 116 páginas, vocês estão vendo aqui que são 116 páginas, né? O projeto Pinzônia, né? Para desmembrar o que é hoje o estado do Amapá, numa província do período imperial. Esse projeto Pinzônia, ele traz uma lista de moradores, né? Traz uma lista de moradores. A minha orientanda de mestrado está trabalhando em cima dessa lista. Né? Já pedi para ela colocar isso no Excel, né? Eu botei o olho nessa lista e falei, coloca no Excel. O bom é que ela não precisa fazer a transcrição paleográfica. Vocês podem perceber, ó, que por se tratar de um projeto de 1873, desculpe, pessoal, é 1873, tá? Projeto de 1873, do Cândido Mendes, né? Ele já traz uma lista de moradores, né, que vão apoiar o desmembramento do que é hoje o estado do Amapá, na chamada província da Pinzônia. Então, ele vai elaborar toda, né, uma narrativa da importância da defesa contra a Guiana Francesa. A Guiana Francesa sempre ameaça o norte do Brasil. Então, tem toda aquela justificativa. E aqui ele traz, olhem só, a lista de moradores, né? São aproximadamente 300 moradores de Macapá, claro, fazendeiros, né, proprietários, né? Esses seriam também os cidadãos ilustres da vila de Macapá de 1873, que vão estar apoiando, né, essa questão do desmembramento, né, do que seria hoje o estado do Amapá. Também estou trabalhando nessa lista, né, em cima dessa lista aqui de integrantes, né, utilizando banco de dados, né, análise prosopográfica em cima dessa questão, tá? Pessoal, eu espero ter sido... Deixa eu abrir aqui, deixa eu terminar minha apresentação aqui. Deixa eu ver como é que se termina a apresentação. Interromper compartilhamento. Aqui, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Já estão me vendo? Já, estamos vendo, sim. Ótimo, eu espero ter sido o mais didático possível, né? E é claro, eu precisaria de pelo menos uma aula só para falar sobre a questão historiográfica, uma aula só para mostrar a questão de Macapá, uma aula só para mostrar a questão dos personagens ilustres, né? Uma aula para montar o banco de dados, né? Eu achei que eu ia conseguir fazer, mas quando a gente vê o tempo, boa, né? Eu espero ter sido o mais didático possível, né, e ter contribuído para vocês entenderem sobre essa questão da elaboração de banco de dados para pesquisa em história social.
Deu, João. Andres, muito obrigado. Eu agradeço bastante a tua apresentação, foi extremamente útil. Acho que tu pegou uma vertente que os outros apresentadores ainda não tinham feito, que é muito mais nessa ótica de uma história prosopográfica, propriamente dita, mas ao mesmo tempo estatística, trazendo informações, levantamentos estatísticos e tal. Eu acho que tu conseguiu dar uma noção para quem pensa em trabalhar com alguns aspectos de história social muito interessante. Sem sombra de dúvidas, inclusive tu agora, ao longo da tua apresentação, tu me deu uma ideia de um projeto de pesquisa para o futuro, tá? Então eu já anotei aqui. Não vai esquecer de botar meu nome, ou pelo menos me pagar uma cerveja. Não, com certeza, a cerveja está garantida. Me deu uma ideia de projeto de pesquisa para o futuro e já estou ali, já separei ali a ideia, já vai ficar para um futuro, quem sabe aí a gente consiga fazer isso. Mas eu achei sensacional, muitíssimo obrigado. Tá? Eu acredito que ao longo aí da tua fala pode ter sido apontado algumas perguntas. Eu vou perguntar para o Israel se tem alguma lista de perguntas. Isso. Perfeito. Bom dia. Bom dia, professor Andres. Muito obrigado pela apresentação, muito boa. Se me permite um comentário, eu sou estudante da UES, né, da Universidade do Professor João Júlio Trabalho, e a gente tem um professor que ele é especialista em elites, né, que é o Barbalho. Então, eu tive aula dele esse ano ainda, né, e a gente faria um projeto incrível. Ele separou a turma em vários grupos e cada um faria uma pesquisa prosopográfica, né, de várias vertentes de uma elite. A elite política, a elite social, a elite cultural. Isso seria incrível. A gente iria visitar todos os arquivos, né, que estivessem disponíveis na cidade. Mas aí aconteceu o apocalipse, né? A gente teve que ser impedido. Mas seria muito bom, né? Inclusive, adorei muito sua apresentação. Durante a sua palestra, vi uma pergunta, Keisiane, né? Eu vou disponibilizar agora. O senhor pode ler. Dá uma olhada no chat ali, Anderson. Tudo bem. Aqui o chat. Deixa eu abrir aqui. Dá um pouquinho o pessoal que está carregando aqui o chat. Aqui, tá. É do Israel Menezes de Lacerda, né? Não, é da Keisiane. Ótimo. Professor, bom dia. Esse aqui, né? Isso. Eu sou Cristiane Araújo, sou acadêmica do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão. A minha pesquisa é sobre provedoria da Fazenda Real do Estado do Maranhão, Grão-Pará. E nos meus estudos faço um estudo prosopográfico dos agentes administrativos desse órgão. Mas devido não achar alguns dados sobre esses agentes na documentação, por exemplo, às vezes fica uma lacuna muito grande da trajetória desse agente. Como explicar isso no... Peraí... Como explicar isso? Faltou uma complementação ali. No banco de dados. Era o final, no banco de dados. Tá. Bom, Keisiane, seguinte, se eu pegar aqui a minha apresentação do banco de dados, vai ter informações que vão ficar em branco, né? Infelizmente é isso, né? Vai ter informações que a gente não vai conseguir preencher todas as informações desses indivíduos. E eu já vou te dar uma dica. Esses dados da provedoria da Fazenda Real, se não me engano, eles estão lá no Rio de Janeiro. Eles não estão, eu não sei se estão digitalizados, não sei se tu conseguiu ter acesso a eles, se alguém já foi lá no Rio de Janeiro e pegou. Mas eu acho que lá no Rio de Janeiro, se não me engano, tem um arquivo, esqueci o nome do arquivo agora, depois eu posso ver, sabe que depois o João Júlio pode passar seu contato para mim, e eu posso ver aonde posso conseguir essa informação dessa fonte de pesquisa que você citou. Não é o Arquivo Nacional, propriamente dito? Eu acho que é o Arquivo Nacional. Estou desconfiado, João Júlio, que é o Arquivo Nacional. Não estão exatamente, não estão digitalizados. Tanto é que eu e o professor Cambraia, a Cleciane agora colocou que não estão digitalizados. Isso aí, realmente, eu tenho certeza que não estão digitalizados. Antes da pandemia, eu e o meu colega, o professor Cambraia, a gente chegou a planejar dar uma ida no Rio de Janeiro para ir lá digitalizar isso daí, né? Só que aí estourou a pandemia, veio a crise, né, e tudo mais, e aí a gente não conseguindo ir. Mas se terminar essa questão aí, eu quero ver se eu dou uma ida até o Rio de Janeiro para a gente poder digitalizar e disponibilizar. Isso aí é um documento muito rico, muito importante mesmo, né, para a gente entender um pouco sobre a dinâmica social da burocracia do período colonial, né? Bom, Cleciane,
é o seguinte, prosopografia, isso é uma coisa que eu esqueci de dizer na apresentação, ainda bem que tu tocou nesse assunto, Cleciane. A gente não vai conseguir 100% das informações. Infelizmente, não vai conseguir 100% das informações. Aí, tem um macetezinho no Excel lá que tu pode isolar as informações, retirar, por isso a importância, né? Pena que não deu tempo de eu mostrar para vocês como que se elabora, né? Como que se cita dentro das normas da BNT, banco de dados, né? Como se cita, desculpa, em tabelas e gráficos, né? Vocês podem perceber que toda pesquisa histórica tem lá, né, todo artigo científico, né, que utiliza tabela ou utiliza gráfico, tem o título do gráfico e tem o N. N é um número, é com base nas informações que tu possui. Por exemplo, você trabalha com um universo de 100 indivíduos, mas tu conseguiu a escolaridade de 95. Então, o N do gráfico sobre a escolaridade vai ser 95. É com base nesses 95. Mas o Excel tem uma ferramenta ali que exclui essa problemática que tu está levantando, as lacunas, né? Tem lacunas, infelizmente vai ter lacunas. Vai ter indivíduos que tu vai ter muitas informações, vai ter indivíduos que tu vai ter médias informações, vai ter indivíduos que tu vai ter só o nome. Acontece. Isso faz parte de toda a pesquisa prosopográfica, né? A gente tem que lidar, infelizmente, com esses elementos, né? Então, na hora que for fazer a tabela, na hora que for fazer o gráfico, a escolaridade dos provedores da administração da provedoria da Fazenda Real. Vai lá, botar lá, tu tem um campo lá que tu elabora local de nascimento. Teu universo de análise é, sei lá, 50 integrantes, 50 provedores da Fazenda Real. Mas tu só conseguiu de 35. Bom, teu gráfico vai ser de 35. Dos 35 que eu consegui a informação do local de nascimento, 20 nasceram em Portugal. Os outros nasceram em Belém. Enfim, é isso, Cleciane. Ela tá pedindo para ir junto pesquisar com vocês lá no Rio de Janeiro. Viu? Com certeza. Mas se a gente conseguir a gente vai disponibilizar. Deixa eu organizar aqui. Israel, tem mais alguma pergunta? Na verdade, não. Temos um apelo, na verdade, para disponibilizar o texto do Peter Burke e da Tânia, né? O Nilberto acabou de compartilhar um link para o livro do Peter Burke. Ótimo. Isso aí, democratizar. Então eu vou pedir, Andrews, se possível, que tu abrisse aquele Excel que tu mostrou da tua tese e fizesse uma simulação da geração de um gráfico com as informações de nível superior, por exemplo, que tu encontrou dos indivíduos que tu pesquisou, para mostrar se dá ou não essa diferença no N que tu está explicando. Vou ver se eu faço. Eu já faz 2 meses que eu não mexo, vou ver se eu ainda não estou enferrujado. Não tem problema, fica à vontade. Só um pouquinho. Só não esquece de projetar para nós também, né? Tá. Deixa eu só abrir aqui o arquivo, não vou esquecer. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui primeiro. Esse recurso do Excel, junto com também o recurso dos filtros, né? Eles são recursos poderosos do Excel que a gente tem que aprender a se habituar a mexer, que não é muito usual, mas quando tu começa a fazer, tu vê que realmente tem um ganho muito, muito grande. Claro. Vou pegar aqui uma aula de banco de dados. Deixa eu ver um banco de dados que não seja tão problemático a gente poder fazer isso. Eu vou ver se esse aqui eu consigo fazer. É que faz tempo, já faz alguns meses. Esse é um problema também, pessoal. Andrews, tem uma outra pergunta aqui para ti, da Marisa Bezerra, que ela confundiu o teu nome, porque tu tá com a conta aí do teu pai, João Silvia, né? Mas é para ti a pergunta, né? Falando sobre a obra Pisônia, de Cândido Mendes, está em qual arquivo? Pisônia, do Cândido Mendes, está no Arquivo Nacional. Está no Arquivo Nacional. Eu acho que está no Arquivo Nacional. Eu peguei... de onde é que eu consegui esse arquivo? Acho que foi em compartilhamentos aí, mas eu acho que... se ela precisar desse
desse projeto, eu posso repassar para ela também. Mas acho que está no Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional acho que você vai colocar. Se tu colocar projeto Pinzônia no Google, Cândido Mendes, acho que vai aparecer. Vai aparecer. Com certeza. Se não aparecer, pode mandar um e-mail para mim que eu disponibilizo. Sem problema nenhum. Estão me ouvindo? Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa tabela aqui do Excel, se eu vou conseguir fazer. Vai inserir tabela dinâmica. Tá. Vou ver se eu consigo. O e-mail é Andrews, DS, Gmail. Não pode deixar que eu já estou postando aqui. Tá? Hotmail. Já botei Hotmail ou Gmail? Hotmail. É que eu tenho um Gmail teu aqui também. Eu também tenho. Pode botar também. Mas eu prefiro mais o do Hotmail, que eu uso mais no Hotmail. Tá, então vou botar os dois. Hotmail na sequência. Tá, eu vou fazer aqui, vou ver se vai dar certo, tá? Eu vou apresentar aqui, vou botar aqui na apresentação, peraí. Vai lá. Apresentar a tela inteira. Compartilhar. Isso, está aparecendo? Só um instantinho, ainda não. Sim. Agora sim, agora começou a apresentação. Beleza. Eu vou abrir, tá? Eu vou abrir aqui uma tabela que eu já preenchi dos personagens ilustres, aquele que eu mostrei para vocês, tá? Do Amapá. Tá aqui, ó, bonitinho, sobrenome, ano de nascimento. Olha só, podem perceber, ó, que, por exemplo, Castelino de Leão Rodrigues. Eu não tenho o ano que ele veio para o Amapá. Não tenho. Né? Data de nascimento, alguns eu não tenho. Aqui do Afif Elias Hardy. Eu não tenho a data de nascimento dele. Aqui a cidade de nascimento, a região. Aí eu vou puxar aqui para o lado. O estado de nascimento, o país, o sobrenome do pai, o sobrenome da mãe. Olha só. Educação básica, sim ou não? Teve educação básica, sim ou não? A maioria teve, né? Quando se trata de grupos de elite, a maioria, no mínimo, sabe ler e escrever, né? Local da educação básica. De repente, pega aquele campo ali da região da onde eles vêm, que aí dá para ver que uns vêm do norte, outros do nordeste, tem uns que estão em branco. Isso, beleza. Olha só, eu vou pegar aqui, eu vou inserir, vocês estão vendo aqui, a gente vai inserir, vai em tabela dinâmica, aí vai abrir aqui, ó, vai selecionar tudo, e eu aperto OK. Aí vai abrir um outro, aqui estão todos os campos, olha só, pessoal. Todos os campos aqui bonitinho. Aí a gente cita, por exemplo, o sobrenome, tá? E aí vai para aqui para as linhas, ó, sobrenome. E aí vamos pegar aqui região, né, João Júlio, que tu pediu? Isso, região ou estado? Região. Pegar aqui região. Tá, aí a gente já selecionou. Eu selecionei sobrenome e selecionei região. E aí, vamos ver aqui onde é que é o gráfico dinâmico. A gente bota aqui, tem gráfico dinâmico. Vamos pegar colunas. Eu aperto OK. Aí, deixa eu dar uma olhada como é que é aqui. Se eu tenho que botar para cá, não. Mas já saiu aqui alguma coisa. Se eu botar aqui na legenda, eu nunca sei a ordem, pessoal. Vocês podem ver aqui que tem os filtros, tem a legenda, o eixo e os valores. Para quem conhece o Excel, o cara só monta aqui e já vai. Eu não me lembro mais como é que é a ordem. Aí eu vou mexendo aqui. Vai ter um momento que vai sair o gráfico. Vai aparecer o gráfico, bonitinho. Aqui, não. Eu acho que o filtro é região, né? Porque aqui, o eixo, tá, agora já descobri. O sobrenome, tá? O sobrenome vai aqui no valores e o eixo é a região. Então, olha só, aquela pergunta que foi feita, né? Se eu não tenho informação de algum, né? Aí eu venho aqui, ó, na região e eu elimino os vazios. Elimino o vazio. E aí, o gráfico, ele já se faz automaticamente. Sobrenome. Perfeito. O sobrenome vai estar preenchido todos, né? Mas é assim que funciona. É assim que eu elaboro o gráfico. Aí depois tu só copia e bota no Word. Aí tu coloca, não vai esquecer do N, né? Com quantos vocês estão fazendo.
Então, aqui já aparece aqui do lado, ó, N95. Aí o título do gráfico, podemos colocar um título gráfico, né? Local, região de nascimento dos integrantes, N25. E aí coloquem aqui o dado. Aí depois tem várias outras funções que dá para colocar aqui o preenchimento, né? Se quer colocar o percentual aqui, vocês podem mudar o gráfico para gráfico de pizza. Para quem lida muito com o Excel, isso aqui é barbadinha, tá? Isso vindo, né? Então, isso fica muito... Isso é uma outra questão. Agora eu vou interromper aqui a apresentação. Tá ótimo, André. André, surgiu uma outra pergunta do Alex Ribeiro. Dá uma olhadinha no chat ali, por favor. Tá. Aqui, quem tiver dificuldade de baixar o livro, tá ok. Formulário do Alex Ribeiro, tá aqui, achei. Professor, parabéns pela apresentação e pela pesquisa. Trabalho com a elite jurídica política em Pernambuco, na primeira metade do século XIX. Gostaria de saber se somente o Excel é suficiente para criar um banco de dados mais detalhado, como, por exemplo, links de jornais disponibilizados na internet e imagens relacionadas a cada personagem pesquisado. Obrigado. Bom, Alex, é aquilo que eu falei. Aí, eu, no teu lugar, já que tu está trabalhando com imagens, aí o FileMaker, né, João? Não sei se o João conhece mais um outro software. Sem dúvida, acho que o FileMaker seria uma luva para ele nesse caso. Exato. Se tu tem imagens, se tu tem obras, né? Por exemplo, teve esses dias, ano passado, ano retrasado, eu participei de um congresso tinha uma mesa só sobre prosopografia, e o cara trabalhava com prosopografia de literários. Então, os caras têm as obras, né? Então, aí, no caso, por exemplo, não tem como tu colocar as obras no Excel. É difícil, não tem como tu colocar imagens no Excel. Aí, o FileMaker, nesse sentido, ele cairia... Como eu falei, o Excel, ele serve para aqueles dados, assim, ó, mais simples, né? Aquela prosopografia mais, né, simplificada, com informações mais simples, né? Local de nascimento e tudo mais. Agora, se tu quer colocar imagens, vai querer colocar produção bibliográfica desses indivíduos, vai querer colocar alguma coisa que seja... O Excel não dá conta, óbvio. Aí vai ter que ver um FileMaker mesmo. Tem que investir num software muito mais pesado que possa, né, conseguir esse tipo de informação. Tu pode iniciar no Excel, sem problema nenhum. Como eu falei, o Excel, ele tem... tu consegue transferir as informações, né, sem perder a qualidade de um software do outro. Deixa eu dar uma ideia para o Alex Ribeiro, que pode ser uma maneira, assim, lógico, de tu contornar esse problema, pelo menos inicialmente, enquanto tu não tem, né, o valor para investir num FileMaker, né, e num software pago que exige um pouco mais. Dá para fazer todo esse banco de dados pelo Excel e criar numa tabela, numa coluna, né, um campo específico dizendo, ó, imagem, aí tu pode botar sim ou não. Aí se tu botar sim, tu cria uma pasta dentro do Windows mesmo, cria uma pasta dos indivíduos que tu tem imagens, e bota os nomes deles para tu acessar as imagens e tal. Então seria uma maneira de tu contornar isso, pelo menos provisoriamente, né? Não é a melhor solução, mas tu consegue aí manter o banco de dados todo no Excel com a tua documentação mais pesada de informações, né? Dessa elite jurídica e política de Pernambuco. Mas aí, na hora das imagens e das obras, aí tu consegue botar em pastas do Windows mesmo, com os nomes deles. Seria uma solução possível, talvez. Isso aí. Excelente ideia, João. Não tinha pensado nisso. Realmente, a gente tem que achar, né, um pouco de criatividade, porque é isso também, né? A gente, para solucionar problemas que aparecem na pesquisa, tu tem que ter criatividade, tu tem que ter intimidade com o software que tu utiliza. Por exemplo, o FileMaker não é nem um pouco fácil de usar, ele exige realmente
que tu tenha um tempo dedicado para aprender. Eu, para começar a mexer no FileMaker, eu assisti umas quantas videoaulas pelo YouTube para entender a formação das tabelas, de como é que tu relaciona tabelas, porque ele começa do zero, literalmente. Tu tem que ir criando campos, fazendo links para fazer sentido assim na tua construção. Ao menos que tu faça uma tabela extremamente simples, que tu também pode fazer. Pode fazer um formulário no Excel extremamente simples, que não vai se relacionar com nada, e tu só vai criar aí uma ideia quantitativa, realmente. Dá para fazer também. Depende do teu interesse, do teu objeto de pesquisa e dessas definições teórico-metodológicas que o Anderson já apontou desde o início. Né? Isso aí. É a alternativa que a gente pode colocar. Mais alguma pergunta? Vamos ver mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou pedir só que o pessoal, por favor, acenda as suas câmeras para a gente tirar uma foto coletiva aí de todo mundo assistindo, para ficar de registro. Claro. Liguem suas câmeras, por favor. Que aí a gente consegue fazer uma foto coletiva, fica bem legal. Olha aí que legal, ó. Uhum. Pessoal aparecendo. Vamos ligando. Olha só. Que bacana. Tirou umas fotos também, Israel? Tem sim. Tá, Tudo ótimo. certo. Excelente. Pessoal, então vamos agradecer a presença do Andros, agradecer essa contribuição, essa explanação extremamente rica, uma aula de como fazer uma pesquisa em história social, como organizar isso metodologicamente. Eu acho que ficou muito bem amarrado, né? E convidar todos para o período da tarde, a partir das 15 horas, a gente acompanhar a professora Sabrina Steink, que vai fazer a sua apresentação e também vai fazer o encerramento aí desse nosso curso de 2 dias, que tem sido extremamente rico, extremamente valiosa, com uma presença de público que varia sempre na casa de 60 a 70 pessoas. Então, agradeço bastante a presença de todos e convido-os para estar presente, então, a partir das 15 horas mais tarde, tá ok? Um grande abraço e vou interromper aqui a gravação. Abraço a todos.